Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrando. Finalmente deu certo. Acho que não vai adiantar, não. Pode ir. Pode ir? Beleza, vamos lá, professor. Tá dando umas pequenas travadas, mas eu acho que vai dar certo. Se eu cair, já explicou, né? Tá ok, ok. Professor, bom, primeiramente, uma boa noite a você. Eu queria desde já agradecer pelo convite, né, professor? Tenho, é meu professor de História Medieval, meu orientador, né? Eu sou muito grato por isso. E aí, agradecer a você por ter aceitado o convite para falar sobre a sua pesquisa, né? Aquilo que você realizou nos últimos 10 anos, segundo mesmo me informou, né? Então, agradecer já ao pessoal que está presente aqui na live, dizer que podem comentar, fazer seus comentários, perguntas ao professor. No devido momento, eu vou estar realizando essas perguntas. E aí, professor, bom, vamos iniciar. Queria pedir a você que se apresentasse. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa pelos problemas técnicos aí. Enfim, tentei entrar pelo computador, mas não deu certo. Mas pelo celular, eu fiz uma gambiarra aqui, posicionei, e acho que no final das contas deu certo. Queria agradecer, Cláudio, pelo convite, tá? Na verdade, já é um convite que tem um ano. Você fez já faz bastante tempo. E enfim, era para acontecer durante aquele congresso que ocorreu aqui, mas por conta de várias coisas, está acontecendo agora. Então, agradeço muito a você, ao Pedro, né, que eu não conheço, pelo convite, dou os parabéns aí pelo projeto que vocês têm, Cristos Históricos, e acho que é a quarta fala, né? Isso, isso. Isso. Pronto. Perfeito, professor. Professor, fala um pouco da sua trajetória acadêmica, aquilo que você pesquisou, realizou, formação, etc. Onde atua hoje? Pois bem, eu sou mineiro, eu fiz a minha graduação e o meu mestrado na Federal de São João del Rei, né, entre 2004 e 2010, né, e orientado pelo Moisés Romanazzi Torres. Tanto durante o TCC quanto a dissertação de mestrado, eu trabalhei basicamente com a ideia de cruzada, né, o ideal de cruzada na conquista do México, né, da civilização mexica, enfim, analisando a documentação dos espanhóis, né, da tropa do Hernán Cortés. Isso eu defendi em 2010. A partir de 2010, eu ingressei no doutorado, né, na Unesp de Assis, só que daí já mudei radicalmente o meu tema, né, eu voltei um pouco, fui trabalhar com um mito de um imperador Heráclio, né, que a gente vai discutir inclusive hoje aqui. Foi durante 4 anos ali até eu defender 14. A partir de 2015, eu entrei como professor da Estadual de Goiás, trabalhando com história antiga e medieval, né? Antes disso, eu já havia lecionado como professor substituto em Londrina, né, em 2011. E eu fiquei em Goiás como professor até 2017, né? No final de 2017, como prestei o concurso aqui na Federal da Paraíba, e cá estou desde 2018, né? Aqui tenho trabalhado com fundamentalmente história medieval, né? Tem o grupo de pesquisa, né, o Gradales, ao qual você está vinculado, né, alguns projetos, enfim, a gente tenta desenvolver esse campo aqui de estudos, que não havia uma certa tradição, né, então acho que é bastante importante que a gente consiga levar e colher alguns frutos. Basicamente é isso, a minha trajetória até agora, né. Sim, professor. Perfeito. Bom, então vamos começar a nossa conversa, né, o nosso debate acerca do tema da live de hoje. O título da nossa conversa é o imaginário medieval e a gente vai trabalhar especificamente com o tema, no caso, é aproximações ao mito do imperador Heráclio, como você citou, foi sua pesquisa durante os últimos 10 anos, né? E aí, bom,
A minha primeira pergunta seria a seguinte, um pedido, né? Eu queria que você comentasse acerca desse tema, né? Fizesse uma explanação acerca desse tema, o que é esse tal mito do Heráclio, né? E como nós conseguimos compreender assim, as características desse imaginário medieval, da religiosidade medieval através dele, né? Como eles é mais uma expressão disso. Comente sobre isso, professor. Então, eu me deparei com esse tema no final de 2008. Eu estava basicamente na metade do meu mestrado e encontrei, lendo um autor bastante antigo, o Steven Hanselman, História das Cruzadas, e ele falava rapidamente sobre uma campanha do imperador Heráclio, né, imperador bizantino. Daqui a pouco eu explico exatamente quem é ele. Ele falava que o Heráclio do Ocidente medieval e transformado em um mito. Ele falava de forma bastante rápida sobre isso. Então, assim, isso despertou a minha curiosidade, né? Você disse aí que nos últimos 10 anos eu trabalhei com isso. Na verdade, eu venho me afastando gradativamente do tema, né? Então, nos últimos anos aí, eu raramente estou pesquisando sobre ele. Eu acho que talvez seja agora, inclusive a gente brincava antes, né? A última vez que eu falo ele, enfim, em um evento, em um momento como esse. Mas o que seria, então? Vou tentar contar uma historinha, né? No ano de 614, depois de Cristo, os persas da dinastia sassânida tomaram a cidade de Jerusalém, né? Houve um massacre, e levaram, né? Eles conquistaram a cidade e levaram o que a gente conhece como relíquia da Santa Cruz de Cristo, né? Roubaram ela e levaram para a Pérsia. Né? Esse território era um território bizantino, né? Logo após isso, houve uma reação. O Império Bizantino ele enviou, né, na pessoa do próprio imperador Heráclio, né, que liderou o exército, ele fez uma campanha militar bastante poderosa e conseguiu, né, tanto vencer os persas, ele conquista, né, o coração ali da Pérsia e entra em Jerusalém, né, devolvendo essa relíquia, né, da Santa Cruz que eu mencionei para vocês. E ele resgata esse objeto, né, bastante importante para o que a gente chama de cristandade ocidental e tudo mais. Ele consegue fazer isso no ano mais ou menos 600, seria mais ou menos 630. Né? Há algumas controvérsias sobre a datação, mas a gente acha que teria sido no ano de 630. Logo após isso, depois dessa vitória dele, né, cria-se uma narrativa em torno da qual, no Ocidente medieval, ele vai ser, digamos, glorificado. Esse episódio, né, essa campanha militar dele, enfim, o fato dele ter resgatado a relíquia e tudo mais, foi exaltado no Ocidente. E, assim, o que me surpreendeu, porque, de fato, eu não conhecia, né, o poder desse mito, né, ele foi registrado, né, documentado em muitas fontes, em fontes diversas. Né? Então, por exemplo, eu acho que seria interessante eu localizar para vocês aí onde ele começa. Então, por exemplo, há um cronista, eu basicamente, na primeira parte da minha tese, inclusive eu tive que hoje revisitá-la rapidamente para lembrar de algumas coisas, né? Passaram alguns anos aí, a gente acaba esquecendo, de fato, de alguns detalhes, né? Mas, claro, algumas coisas capitais eu levava sempre. E, por exemplo, no começo da tese, que eu chamei de parte 1, né, eu trabalhei, por exemplo, com alguns cronistas. Então, por exemplo, um cronista chamado Fredegário, que era um merovingio, né, da Gália Merovingia, e que talvez foi o primeiro autor ocidental ali, europeu ocidental, a falar desse feito do Heráclito. Uma crônica que ele escreveu ali por volta de 650, 670. Né? Então, ainda no século VII. Depois, no século VIII, a gente tem um cronista, outro cronista, né, chamado cronista moçárabe.
né, que em meados do século VIII, na Península Ibérica, também escreve sobre o feito do Heráclito, né, ele comentando essa campanha vitoriosa que ele teria empreendido. Né. Então, até agora a gente está na Gália, Península Ibérica, e um outro, esse sim é de fato o mais importante, que é um autor anônimo, a gente não sabe exatamente quem foi, escreveu entre o final do século VII e a metade do século VIII, até mais ou menos 750, um sermão chamado Reversio Santa Crucis, ou seja, o regresso, o retorno da Santa Cruz. Ocorre que esse sermão ele é a principal fonte, né, que foi depois lida por todos os autores medievais, né, pensando aqui no Ocidente, até o final da Idade Média. Então, um sermão ali do século VIII, que foi inclusive fonte para tanto documentação escrita, né, literatura, quanto iconografia. Então, a iconografia do Ocidente medieval que representava o Heráclito, ela tinha como base esse texto, né, essa Reversio Santa Cruz. E assim, um detalhe fundamental que esse texto inaugura, né, eu acho que no texto, na minha tese, eu coloco isso, que eu acho que é a coisa mais importante dessa primeira parte, é que ele inaugura uma tradição mítica. É por isso que o mito do Heráclito. Qual que é essa tradição mítica? É que aquela primeira história que eu contei para vocês, quando o Heráclito ele está retornando para Jerusalém, levando a Santa Cruz, quando ele vai entrar na cidade, ele vai entrar ali, atravessar o portão, a chamada Porta Dourada, ocorre uma coisa espetacular, que é, de repente, algumas pedras, algumas rochas fecham a passagem principal, né, dessa Porta Dourada, elas caem de forma miraculosa, fecham a entrada, e aparece a figura de um anjo. É esse anjo que aparece acima das muralhas e fala para Heráclito: você não pode entrar em Jerusalém da forma que você está vestido com uma roupa soberba, né? Você está montado num cavalo, você deve imitar Cristo, e só assim você vai conseguir, de fato, né, entrar na cidade. E dito feito, né, porque o Heráclito, ele desmonta do cavalo, retira suas vestimentas imperiais, né, numa imitatio Christi, né, e consegue entrar na cidade, né. As pedras saem da muralha, do portão, e ele consegue entrar e restituir a cruz. Ele coloca lá no Santo Sepulcro. Então, esse texto, esse revérsio, né, ele é o texto que inaugura. Ele é diferente dos outros daquele início da Idade Média, né, e depois há uma explosão, né, de fontes, e fontes imagéticas, né, e também na literatura, né, que ele vai influenciar. Então, a primeira parte da minha tese seria, basicamente, mapear os primeiros indícios, né, do mito no Ocidente. E na segunda parte, que é a segunda parte seria a mais importante, foi, acho que, o cerne da tese, é acompanhar o mito, a recepção deste mito, e por isso que o título da tese era a recepção do mito de Heráclito, né, em um autor do século XII chamado Gauthier d'Arras. Um autor que estava no norte da França, né, escreveu um romance chamado Héraclide, em versos octossílabos, que a gente diz, né, ele vai rimando a cada 8 sílabas. Né, e essa era a minha fonte principal. Né, foi a partir dela ali que eu texto mais encontrar alguns detalhes muito interessantes sobre mitologia medieval, né, entre outros. Então, acho que nessa segunda parte, várias simbologia, foi bastante importante. Como ele se apropria do texto, ele vai fazer uma ressignificação,
ele vai inovar, incrementar esse texto. Então, basicamente, o mito do Heráclito é isso tudo, né? Só que, enfim, depois que eu terminei minha tese, em 2014, a minha tese era mais focada para textos, né? Eu trabalhei mais com crônicas e essa obra literária. E depois, a partir de 2015, eu comecei a investigar algumas iconografias, né? E eu achei coisas fantásticas, né? Por exemplo, eu achei e fiz um artigo sobre a representação do Heráclito no altar de uma igreja norueguesa. Uma igreja da Noruega do século XIV, ela representou o Heráclito, né? E foi bastante interessante por conta disso, né? Eu consegui acompanhar o mito em vários contextos diferentes e, inclusive, regiões que eu desconhecia, né? Eu não sei se eu falei muito aí. Pode me Não, cortar, viu? temos tempo suficiente. Poxa, professor, é muito interessante isso, né? Agora sim, você percebe, bom, você tem que o processo, digamos, o fato, ele ocorre ali, a existência do Heráclito ali por século VII, não é isso? Mas você tem um crescimento exponencial do mito, né? A reprodução dele em diversas, tanto na literatura, como você citou, na iconografia, principalmente a partir da Idade Média Central e Baixa Idade Média, né? Um crescimento, assim, enorme. As suas fontes que você analisou, segundo você coloca, né, só a partir desse momento, na literatura, né? Qual é a datação em literatura do texto que você analisou? Não se sabe certo, mas, se eu não me engano, entre 1165 e 1185. Segunda metade do século XII. A gente não sabe muito bem, mas é um momento pouco antes da cruzada. Sim, pronto, era isso que eu queria perguntar, né? O motivo de crescer tanto a partir desse momento e não anteriormente, né, para a Alta Idade Média, qual seria esse motivo, né? Então, a gente tem duas hipóteses, claro que são hipóteses comprovadas, enfim. Primeira coisa, o próprio processo das cruzadas, né? Acabei de tocar no caso da Terceira Cruzada. Qual que é a questão aqui? O Heráclio, né, conforme aquela historinha que eu contei no começo, ele havia feito o quê? Ele havia recuperado a cidade de Jerusalém, né, em 630, provavelmente, e retomado a relíquia da Santa Cruz. Esses atos que ele realizou, já lá atrás, no século VII, eles foram vistos como próprios exemplos a serem seguidos 5 séculos depois, no auge das cruzadas. Então, o próprio processo das cruzadas era basicamente o quê? Retomar a Terra Santa, retomar Jerusalém aos muçulmanos. Na verdade, o que eles estavam fazendo era o que o Heráclito tinha feito. Então, o Heráclito ele foi visto no Ocidente medieval como um primeiro cruzado, né, um antecessor das cruzadas, alguém a ser imitado, né, mesmo tanto tempo depois, né, mesmo 500 anos depois. Então, há vários textos, né, que isso é apontado com todas as letras. O Heráclito fez isso e a gente deve segui-lo, né, e tentar ali imitar os seus feitos gloriosos, né? Então, ele está, de alguma forma, o seu exemplo, né, está incentivando as cruzadas. Isso a gente coloca lá no século XI, né? As cruzadas começam no final do século XI, mas vão se arrastar ali até o século XIII. Então, esse seria um primeiro ponto. Outro ponto que é também fundamental, e você sabe muito bem disso, porque estuda imagens, né? O que, por exemplo, alguns autores, como o Jérôme Bachet, o Jean-Claude Schmitt, citam, né? Que ocorre a partir do século XI uma expansão. O Jérôme Bachet fala expansão medieval das imagens. Evolução. O Schmitt fala revolução das imagens, né? Há uma produção
muito maior de imagens, né, a partir do século XI, a sua diversidade também, não só em termos quantitativos, mas qualitativos, né, a diversidade é muito grande. E digamos que o mito do Heráclito vai navegar vai aproveitar essa corrente. Ele já havia aproveitado uma corrente semelhante, por exemplo, no chamado Renascimento Carolíngio. Lá atrás, quando aquele texto que eu mencionei para vocês, a Reverso, ela foi copiada, muito mais copiada a partir do Renascimento Carolíngio, né? E também o fato do Carlos Magno ter ali anexado o centro-norte da Itália, né? Isso também fez uma ponte, né? Uma passagem ali entre os textos, atravessando os Alpes, né? Chegando no mundo carolíngio. Então, voltando aqui à questão das imagens, a partir do século XI, então a gente tem vários tipos de imagens e as representações do Heráclito vão aparecer nelas. Então, vitrais, né? Manuscritos iluminados, pintura mural. Eu consegui fazer um mapeamento de várias fontes, né, que representaram ele, e a diversidade é muito grande. Até publiquei um artigo sobre isso, tentando acompanhar, né, onde ele se materializou, temos imagéticos, né, e qual é a natureza desse documento. São imagens, mas tudo bem, qual é a imagem? De que forma ele foi apropriado? Então, eu estava dizendo aqui para vocês, na Noruega, em um altar de uma igreja. Então, a diversidade até onde o mito chega, né? Interessante isso, né? Vai parar na Noruega, na Escandinávia, isso é muito interessante. Sim, é muito curioso, né? Assim, tem todo um processo, por exemplo, ele vai ser representado nesse altar na Noruega, que eu estava dizendo, no começo do século XIV, logo depois, né, das últimas cruzadas, né? Os cristãos expulsos de Jerusalém, depois de Acre. Então, há um incentivo político para que o mito do Heráclito sirva ali como modelo. Então, isso é propagado e divulgado de forma como se fosse uma propaganda mesmo, né? A gente já chegou a analisar isso em cursos, né? E é muito interessante, né? Como ele vai longe, vai tentar cativar as pessoas a seguir o exemplo dele. Interessante, professor. Não, quando chega esse momento, né, da Idade Média Central, Baixa Idade Média, devido às cruzadas, você tem a revisitação de diversos mitos, né? O Carlos Magno, acontece isso com o Carlos Magno, a gente discutiu isso uma vez, né? De dizer que Carlos Magno esteve num local se ele não está, né, mas que servisse de incentivo para o movimento cruzadístico, né? E no caso do Heráclito é mais um nesse meio aí, né? Professor, O Carlos já que a gente está falando sobre fontes e a iconografia que você analisou, a questão da literatura, né? Bom, eu queria que você comentasse acerca, com mais profundidade, sobre suas análises, o que você percebeu na iconografia, na literatura, né? Eu conheço mais da iconografia, né? Como você me colocou, por trabalhar isso, você me ajudar com esse tipo de fonte, né? É interessante que, pronto, eu tive interesse naquela apresentação sua na Ampul, onde você falava sobre, você apresentava um dos seus artigos, né, sobre o Heráclito, e aí você comentou que estava na sua viagem à França, né, quando você foi no doutorado, acho que foi na França, me corrija se eu estiver errado, professor, e você viu a imagem do Heráclito, se eu não me engano, numa igreja, né, e ficou observando. Pronto, aquilo ali me inspirou assim para querer trabalhar com isso também, né? Então, desse contexto, eu queria que você comentasse como você vê isso nas fontes, a recepção na literatura, o que você observa na iconografia, aspectos mitológicos, enfim, suas experiências pessoais, né? Essa primeira parte que eu comentei para você, foram essas crônicas, né, que eu trabalhei, as crônicas ali do século VIII, VII, VIII. Eu encontrei alguns que eu diria, eu chamei de temas convergentes, né? Então, por exemplo, um tema sobre o mito do Heráclito que eu encontrei que repetia era o famoso combate singular. Um combate durante a campanha do Heráclito contra os persas, no qual ele, em determinado momento da guerra, desafiou um guerreiro persa
a um duelo. Né? E isso está narrado em várias fontes que eu analisei. E às vezes o próprio filho do rei da Pérsia foi guerrear, lutar nesse duelo e foi mostrado nas fontes como um guerreiro, né, triunfante, né, contra esse adversário. Então, esse tipo de tema aparecia, assim como aparecia, por exemplo, essa questão do guerreiro quase que perfeito. Né? O Heráclito é um modelo de guerreiro, um guerreiro que matava os seus adversários no campo de batalha de forma bastante eficaz, né? Em um golpe, inclusive, é bastante interessante isso. E também um aspecto bastante interessante nessas fontes e também na própria literatura que eu analisei, o realismo tipológico, né? Que é, por exemplo, esse contraste que havia, essas analogias com figuras tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E também com figuras da história do cristianismo. Então, por exemplo, o Heráclito, obviamente, devido àquela entrada que eu mencionei para vocês lá em Jerusalém, ele foi visto como estar imitando Cristo. Esse é um primeiro ponto. Mas não só isso, né? Há, por exemplo, umas analogias com a imagem de Davi. Por quê? Esse duelo que eu acabei de contar para vocês remete à história de Davi e Golias. Então, a fonte fala que o Heráclito é um novo Davi. Ele escreve isso. A fonte literária, ela menciona isso, é? Crônicas quanto à literatura, todos falam disso. É um tema que vai se repetindo. Então, também ele é chamado, na verdade ele não é chamado, mas isso fica claro, na literatura, para você ter uma ideia, esse autor do século XII, o Gautier d'Arras, ele fala que o Heráclito empunhava a espada do Constantino. Então, o Heráclito, né, ele vai lutar ali contra os persas, e a própria espada do Constantino está nas mãos dele. Então, há uma ponte bastante clara. E é óbvio, né, a gente sabe a história do cristianismo, a importância que o Constantino tem, né, e fazer uma vinculação a ele, assim como a figuras do Novo e do Antigo Testamento, é uma coisa bastante prestigiosa, né? Então, novo Davi, novo Constantino, né? Isso tudo são temas muito interessantes que eu encontrei. No caso da literatura, ocorre que tem uma diferença muito grande, né? A literatura, o autor que eu analisei, o Gautier d'Arras, apenas a terceira parte do romance dele que segue esses temas, né? Que vai falar, por exemplo, da guerra contra os persas, né? Da questão da retomada de Jerusalém, da Santa Cruz. Só que a primeira parte do romance dele é completamente nova. Ele inventa e também se apropria de outras fontes para dizer, por exemplo, assim, para narrar, por exemplo, a infância do Heráclito. As crônicas não falam da infância do Heráclito, mas o Gautier d'Arras quis falar. Então, por exemplo, tem aquela história de que os pais dele não podiam ter um filho, então há uma presença de um anjo que vai anunciar a história bíblica, né? Que vai anunciar a chegada desse filho, né? E mais do que isso, eu acho que você vai gostar dessa parte, ele é um menino prodígio. Ele, na escola, corrige o seu professor. Então, é uma influência, provavelmente foi uma coisa que eu coloquei na análise, de um apócrifo. Acho que eu preciso do Tomé, né? Sim. Você afirma assim. Lembrei agora. E aí, assim, o que também há uma mitologia em torno desse personagem é que ele recebe de Deus 3 dons. Quais seriam esses 3 dons especiais, né? Ele tem o conhecimento dos cavalos, das pedras e das mulheres. Então, ele pode escolher o melhor cavalo, ele pode escolher a melhor mulher e a melhor pedra. Então, essa primeira parte, ela é toda com essas figuras, entendeu?
Sim. E, e é bastante interessante, porque aí você vai fazendo a sua análise e encontra as influências, né? De onde ele está se fundamentando, essa questão do apócrifo, na Bíblia, em outras fontes medievais da época do Gautier d'Arras. E, enfim, aí tem essa primeira parte acaba, né? Ele depois é interessante porque o pai dele morre e a mãe dele acaba vende ele como escravo, mercado de escravos, e aí tem uma aproximação muito interessante com a figura de Cristo, né? Ele vai de forma humilde, a narrativa tem umas frases bastante interessantes que fazem uma alusão direta com Cristo. Enfim, aí depois ele acaba servindo como auxiliar de um imperador tal, um imperador chamado Laís, que não existe na história, né? Não existe na realidade. E aí só depois que ele vai ocupar o trono de Constantinopla, e aí sim essa história, a historicidade vem à tona, né? Essa questão lá da guerra contra os persas aparece. Ou seja, esse autor Gautier d'Arras, ele é muito inovador na primeira parte. A primeira parte tem essas questões aí, né? Do nascimento miraculoso, a questão dos dons que ele recebe, e a última parte ele acaba indo para aquelas fontes que eu analisei, aquelas crônicas, né? E segue a questão da aparição do anjo. Né? Então, isso foram mais ou menos essas fontes. E você mencionou com relação às dificuldades, né? É porque, assim, primeiramente, eram fontes de natureza distinta, né? Então, eu tive que, quando eu analisei o romance do século XII, era um texto completamente distinto. Então, eu tive que estudar, por exemplo, questões de retórica, né? Análise de discurso, para tentar entender ali as categorias mentais desse autor do século XII. Né? Era um texto escrito em versos, né? Então, como a gente vai fazer a tradução, você não consegue preservar o original, até porque ele é feito com rimas ali, as rimas se perdem nas traduções, né? E você faz uma tradução em prosa, Pode mas tirar algumas questões, né, da simbologia. sim, se perdem, né? Você tem que confrontar o texto original a todo momento. Então, várias dificuldades foram por conta disso. Legal, professor. E na iconografia, né? Eu só queria ressaltar essa parte sobre a questão da história dele complementar, né? Tipo assim, complementar essa história é muito interessante, né? Ou seja, vai além do mito, do primeiro mito, né? Digamos, da origem do mito, da cruz, né? Isso é muito legal. Guilherme, na iconografia, o que é que você percebe, aspectos que você poderia comentar, né? Uma coisa que é bem importante na iconografia, e na minha tese fiz um paralelo, foi rápido, porque evidentemente eu não tinha muito tempo ali no final da tese, é que nas fontes bizantinas, né, as fontes textuais e também as fontes imagéticas, não há essa narrativa lá do milagre do anjo. Isso não aparece nas fontes bizantinas. Isso só vai aparecer nas fontes ocidentais. Só que há um detalhe muito interessante, né? Eu descobri isso ao longo da pesquisa, já para o final da pesquisa. Existe uma catedral na Armênia, se eu não me engano, hoje é território turco, que ela tem uma parte dela, o que os especialistas chamam de lintel, né? É uma representação do Heráclito. Né? Então, eu estou falando aqui de imagens. Há uma representação do Heráclito e aparece ele desmontado do cavalo e aparece a Santa Cruz ao lado. Então, os pesquisadores acham que essa seria a única imagem bizantina, ali, oriental, que representaria a questão da humildade do Heráclito antes de entrar em Jerusalém. Então, traçar um paralelo entre essa imagem e as fontes é praticamente impossível, né? A gente não sabe em que medida ela influenciou, essa história circulou ali no Oriente Bizantino, mas no caso do Ocidente, né, tratando de forma específica da sua pergunta, as imagens, é uma diversidade enorme.
Então, o Heráclio, ele é representado assim, muitas vezes velho, né, de barba branca, aí tem algumas representações que ele parece muito, por exemplo, Carlos Magno, né? Representações dele como um cruzado, então ele está muito parecido com cruzados ali ocidentais, né, da primeira cruzada, assim, a questão do escudo, da vestimenta. Ele não é um guerreiro bizantino, né? Que originalmente ele era um imperador bizantino. Mas no Ocidente, obviamente, ele não vai ser representado assim, ele vai ser representado como um cruzado, como um rei cavaleiro, como um rei cruzado, né? Segundo os parâmetros do Ocidente medieval. Então, eu encontrei muita coisa interessante em algumas sínteses que eu fiz, né, dessa pesquisa. Então, por exemplo, a representação, por exemplo, do duelo, o combate singular que eu mencionei para vocês. Tem toda uma simbologia, por exemplo, com personagens e com representação, por exemplo, os escudos. Né? Existe, por exemplo, a figura de um sapo. Né? Então, a vestimenta dele com cruzes. Né? É muito interessante. Com a esposa de Constantino, não é isso? Você analisou em iconografia que tinha ele com a esposa de Constantino, algo assim? Então, tem essa imagem, mãe de Constantino, na verdade, né? A mãe de Constantino. Sim. Essa imagem, eu não cheguei a analisar, só tracei um paralelo rápido, né? Porque essa imagem, ela é do final do século XV, se eu não me engano agora, e ela foi feita na Espanha. Eu acho que na coroa de Aragão, se eu não me engano. E você tem ali ao mesmo lado, né? Você tem na mesma cena o Heráclio trazendo a cruz, né? Chegando com a cruz do lado dele. Só que, assim, enquanto historiador, você apontar o anacronismo, né? Só que não faz sentido você apontar isso como sendo um anacronismo, na medida em que a concepção do pintor, dos pintores, né? Nesse caso, era de uma história religiosa, né? De fazer um paralelo, uma ponte entre a mãe do Constantino, o próprio Constantino e o Heráclito. Então você tem ali uma história religiosa do cristianismo, né? Sem problema algum com relação à cronologia. Tudo bem que 300 anos separam a mãe do Constantino e o Heráclito, mas isso não é uma pergunta que o pintor se incomodaria. Você está entendendo? Tipo, ele não faz questão. Para ele é uma história religiosa que tem uma vinculação com a cruz, a Santa Cruz. Característico da arte medieval, né, da iconografia medieval, representações. Guilherme, pronto, nesse ponto, e aí eu acho que o debate que a gente está fazendo, né, já de cara ele nos leva a compreender, estudando o mito do Heráclito, né, e as representações dele, ele já nos ajuda a compreender diversas questões, como essa aí mesmo da mãe do Constantino, né? Diversas questões acerca da Idade Média, do imaginário, da simbologia medieval, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como aponta essas características, a gente entende a Idade Média, né? Como é a Idade Média mesmo. Então, fala um pouco sobre isso, professor. Então, eu acho muito interessante uma coisa que eu gosto de trabalhar bastante, né, com a ideia de imaginário, um campo que eu acho bastante interessante, a questão da mitologia, esse mito que ele está sempre vinculado numa ideia de longa duração, ele vai ali percorrer séculos, né, e vai aparecer em várias regiões, a gente está tratando aqui da Noruega, pelo menos ali, eu acho que, por exemplo, o que tange ao mito do Heráclito, a questão da cruz. É um símbolo, é o símbolo maior do cristianismo, evidentemente. E você ter essa representação contra algo importante, né? Algo que simboliza ali. E lembremos sempre que o imaginário ele é simbólico, né? Essa é uma das características que alguns historiadores apontam. E isso, para os homens medievais, para um cristão medieval, nesse caso que a gente está pensando aqui do Ocidente, é fundamental.
em paralelo bastante forte com figuras da Bíblia, da história do cristianismo, né? E que nesse objeto da cruz ele sintetiza uma história milenar, né? A história do cristianismo, que para as populações tem uma expressão, né, de um significado, enfim, pessoal, né? Ser cristão na Idade Média é completamente diferente do que ser cristão hoje, né? A concepção, inclusive, que a gente estava tratando, né, das imagens, né? Olhar uma imagem do Heráclio, havia todo um sentimento e uma emoção em torno daquilo, né? A gente tem nosso mundo contemporâneo, você vê no celular aí, sei lá, centenas de imagens por dia. Um homem medieval, ele ia lá à sua igreja, né, e via aquela mesma imagem sempre. Então, ou ele ia a uma catedral, via em um vitral a imagem do Heráclio, né, representada. Isso para ele tinha um outro significado. Então, isso para um imaginário religioso era aquilo que, enfim, sintetizava emoções e ligado a um processo tão importante como as cruzadas, fazia ainda mais sentido. Você tem ali milhares de pessoas indo para o Oriente, enfim, para retomar Jerusalém, seguindo o exemplo do Heráclio. E tem vários contextos ali apocalípticos, né? A questão da escatologia, milenarismos. Então, as preocupações eram, de fato, talvez mais profundas, e o medo era levado muito mais a sério, eu acho, assim. Então, isso, e no caso do mito do Heráclio, ele, de alguma forma, tenta explicar, né, dar um sentido, e ele foi apropriado para que fosse realmente, em muitos casos, utilizado, né? Então, é a utilização de um mito, né, em um imaginário religioso, que muitas vezes está preocupado com questões, não com questões da Jerusalém terrestre, né, mas da Jerusalém celeste. Então, são outras preocupações. Então, eu acho que há um poder bastante grande, né, do mito do Heráclio nesse imaginário religioso medieval. Ele tem uma carga simbólica que acho que eu posso dizer que é um pouco até desconhecida pela historiografia, né? Mas, por exemplo, o próprio documento que eu mencionei para você, a Reverso, existem centenas de cópias, né? E depois que é interessante que no final da Idade Média, a partir do século XI, quem vai divulgar de forma sistemática o mito do Heráclio é a Legenda Áurea. A Legenda Áurea do século XIII vai passar a ter um protagonismo na difusão desse mito, né, no final da Idade Média. A Legenda Áurea tem mais de 1000 cópias. Então, é importante ser bastante considerado. Interessantíssimo. Não sabia que estava também na Legenda Áurea, né? Professor, antes da gente passar para o nosso último ponto, né? A gente já está chegando quase ao final. Temos aqui alguns comentários, né? O Hits CC, alguma coisa assim, mas ele... Saudade das aulas, professor Guilherme. E... Bom, professor. Aí, bom, eu queria, antes da gente passar para o nosso último ponto, há algumas outras fontes literárias, ali também no século XII, ou outras fontes literárias que você... Há também, além dessa que você analisou? Então, existe uma fonte literária que foi escrita depois do Gautier, só que ela foi escrita na Alemanha, em alemão, enfim, alemão antigo. Ela foi escrita em 1300 e alguma coisa, ou 1200 e alguma coisa. E, obviamente, é uma história muito parecida com a história do Gautier, né? Então, quem quiser pesquisar, fica à vontade. Uma obra bastante interessante, enquanto literatura. Talvez a língua tenha algumas complicações com a língua, né? Você sabe? Professor, para a gente chegar na parte final, né? Bom, eu percebo assim que o mito, eu tomei conhecimento acerca desse tema com as aulas, né? Suas aulas, professor, ali na UF. E essa é uma das coisas mais, um dos nossos objetivos da página, né? Esse conhecimento público,
acadêmica e também acadêmico tomar conhecimento sobre isso, né? Mas eu percebo que o mito, ele, assim, aqui nunca ouvi muita coisa, né? Diferente de você pensar Carlos Magno, né? Até pelas questões históricas ali, conjunturais da Idade Média, da Alta Idade Média, né? Mas eu queria saber, assim, representações sobre essa temática, se você já viu, se na Europa ela é mais comentada, né? Com certeza vai ser mais comentado do que aqui, né? Mas se há representações do tipo, essa seria a minha primeira pergunta, se você já viu, né? Representações, sei lá, visuais, vídeos sobre isso, algo relacionado a isso, ou então romances mencionando o mito do Heráclito, né? Pronto, essa seria a primeira questão. E a segunda, as suas indicações acerca de textos seus, para quem quiser saber mais sobre a temática, onde encontrar esses textos, né? Bom, enfim, essas seriam as duas perguntas para a gente encerrar a nossa live, professor. Temos um tempinho ainda, pode ficar à vontade. Temos alguns Dá um 6 minutos. abraço pro Ítalo. Um abraço pro Ítalo, que está ouvindo a gente aí, comentou. Ítalo. Um abraço, Ítalo. Então, a primeira... Com certeza. Né? Tem vários pesquisadores que trabalharam com ele. Professor Guilherme, rapidinho, aconteceu só um probleminha com o áudio para mim, aconteceu em algumas lives, né? Sumiu o áudio para mim da sua fala, mas você pode terminar tranquilamente, viu? Fica à vontade, nós temos aí mais alguns minutos, mais uns 8 minutos, fica à vontade, certo? Foi a última pergunta a ser realizada e a gente já encerra. Beleza, então. Não, então, tem uma produção bastante interessante na historiografia europeia e tudo mais. E é muito interessante que no caso aqui da América do Sul, eu digo porque depois que eu publiquei, que eu defendi a minha tese, apareceu um pesquisador no Chile, se eu não me engano, acho que o nome dele é Joaquim Serrano Del Pozo. Ele fez um trabalho, uma dissertação de mestrado, né? Ele dialoga com alguns temas meus, alguns artigos meus, e talvez nós dois sejamos os dois únicos na toda a América Latina. Mas, em termos de literatura, acho que ele escrito na França, né, que ele trata do Heráclito também, é bastante interessante por conta disso, né? Mas, assim, eu vejo que ele não é muito conhecido em termos de literatura atual, assim, e também eu não conheço filmes, né, documentários, sim, claro, existem vários, mas filmes que tratem da figura do Heráclito, eu não conheço. Então, assim, em termos de sugestão de bibliografia, aí eu poderia sugerir, claro, fazendo uma propaganda, os meus artigos, mas pode ser encontrado na internet, mas também desse autor, o Serrano Del Pozo, que é um historiador chileno, também tem alguns artigos publicados na internet. E facilmente na internet a gente encontra periódicos da França, da Itália, da Espanha, que tratam do tema. Então, fica como sugestão aí, pegar os meus próprios artigos ou desse autor chileno que eu disse e, sei lá, pesquisar a própria bibliografia que está colocada ali, né? E as referências bibliográficas finais, porque ele tem os links e facilmente vocês poderão encontrar esse material. Você está ouvindo, Cláudio? Você caiu... Quando terminar, professor, você faz assim, ok? Quando terminar... Certo? Pronto, terminou? Encerrou? Ok, já terminei. Professor, ok. Guilherme, mais uma dúvida que surgiu aqui, né? A extensão da representação desse mito temporalmente, né? Você falou de uma obra do século XV, a iconografia lá da representação do Heráclito, do mito do Heráclito, né? Você tem saberia dizer se ela continua a ser bastante representada durante muito tempo, depois pós-Idade Média, né? Até quando dura, se há muitas representações, ou se ameniza, como é, professor? Então, até o final da Idade Média ela é bastante produzida, né? Você não está ouvindo a resposta, mas enfim, eu estou continuando. Ela é bastante... Pode comentar. Ela é bastante produzida.
enfim, na arte barroca, né, final do século XVII, século XVIII ainda a gente consegue, é uma arte bastante, uma arte católica e tudo mais, né, então há várias representações dele. Só que há uma diferença, a partir do século XVI, alguns elementos míticos, né, associados a ele, desaparecem. Então, por exemplo, a questão de um anjo aparecendo acima da muralha, que é um elemento tipicamente medieval daquela narrativa. Isso desaparece, porque provavelmente os autores do século XVI para frente tinham já, entre aspas, uma criticidade de fonte e tentavam, me parece, expurgar esses elementos míticos religiosos, né? Alguns deles tentavam e produzir algum material mais, entre aspas, científico e crítico. E isso é observado, sim, né, nessas fontes. Mas até o século XVIII, algumas pinturas enfim, barroco e tudo mais, que é bastante interessante, inclusive. Assim termina. Beleza, professor. Guilherme, então, bom, chegamos ao fim da nossa live, né? Bem a tempo, tudo certinho. Debate excelente, conseguimos discutir todas as questões. Eu queria agradecer a você, professor, mais uma vez, por ter aceitado o convite, né? Já tem um tempo, né? Mas só conseguimos realizar o projeto com as lágrimas, mas conseguimos, né? Depois desse tempo. E aí agradeço a você por ter aceitado o convite, agradeço ao pessoal que participou da live, né? Nós ainda teremos, gente, mais uma live, ok? Com a professora Patrícia Serieiro, que é inclusive amiga do Guilherme, né? Ela vai estar falando sobre tratados anteréticos medievais. A gente vai estar em breve divulgando a live dela, que ela não pôde realizar a live por motivos maiores, não pôde realizar a entrevista alguns dias atrás, na quinta-feira passada, mas fiquem atentos aí, tema também super interessante, e aí vamos deixar vocês informados. Agradecemos a presença de todos, muito obrigado, professor, e a gente se vê aí. Sucesso com... Um abraço a todo mundo. Beleza, até mais, pessoal, uma boa noite, gente.